a gente ver se o microfone está funcionando legal. Bom dia. Isso, obrigado. Bom dia para vocês também. Falei da metagênese, não foi? Dos pólipos e da medusa, não foi? Isso. Tá, isso, só isso. Aí agora a gente vai falar dos vermes, característica, classificação, doenças, e vamos em frente. Possui... Possui... Citas.
Bom, pessoal, enquanto vocês vão copiando, eu vou explicando aqui. Qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta. Pessoal de casa também, pode abrir o microfone e falar comigo. Bom, a gente está falando dos vermes agora. São 3 grupos de vermes. Os vermes plateumintos, depois os nemateumintos e, por último, os vermes anelídeos, que, na verdade, não são considerados vermes por muitos autores, porque eles não são parasitas do tubo digestório humano. Mas a concepção da palavra verme significa indivíduo rastejante. E aí os anelídeos se enquadram perfeitamente como vermes. Então, os vermes plateumintos, a palavra plati significa animal chato, animal achatado. E a palavra euminto, verme. Então, verme achatado. Esses animais são triblásticos, ou seja, possuem 3 tecidos embrionários. Eles são enterozoários, quer dizer que já possuem órgãos e tecidos. Eles são protostômios. O que significa isso? A boca, ela surge primeiro no embrião, ela surge a partir do blastóporo. Eles são acelomados. Como assim? Eles poderiam ter aquela cavidade chamada celoma e eles não têm. Por quê? Talvez pelo fato deles serem achatados e não terem órgãos viscerais suficientes para ser colocados ali. Eles têm sistema excretor? Tem, mas é um sistema excretor muito primitivo. Ele não chega a compor um conjunto de órgãos. Na verdade, é um conjunto de células. São chamadas células flamas que vão excretar a amônia que esse animal produz. Ele tem um tubo digestório que é incompleto. Tem boca, tem um tubo digestório e não tem ânus. Por isso que a gente fala que o tubo digestório dele é incompleto. Possui sistema nervoso ganglionar. Ou seja, esse animal, agora ele pode tomar algumas pequenas decisões. Ele não tem ainda um cérebro, mas ele já tem um cordão nervoso, e esse cordão nervoso ele está conectado a 2 gânglios na região da cabeça desse animal. E aí esse animal ele já toma algumas decisões? Sim. Ele toma a decisão de ficar no local escondido ou de procurar comida. Ele procura se evitar a luz solar, porque ele não tem uma proteção, a pele dele é extremamente fina. Então esse animal, esse de vida livre aqui que a gente vai ter, é um animal que a gente visualiza à noite, em lagoas, em lagos. Ele fica ali debaixo de rochas, na beira das lagoas, e de noite ele sai. Quando ele percebe que a luz do sol não está presente mais no ambiente, ele sai e ele vai se alimentar de micro-organismo presente naquela lagoa ali. Então ele já tem um sistema nervoso mais evoluído do que o sistema nervoso dos quinidários, que lá era só uma rede nervosa que reagia ao ser provocada. Aqui não. Aqui ele já toma algumas iniciativas, tá? Esse animal também pode ser parasita. E quando ele é parasita, ele vai causar algumas doenças aqui. Eu vou falar de forma mais resumida e a professora Olivia vai falar de forma mais aprofundada com essas doenças aqui, tá? Acho que ela tinha comentado até com vocês, né? De pegar as verminoses aí. Já mandei um zap para ela, vamos ver se ela respondeu lá. De qualquer forma, é assim. Então, a gente tem 3 classes desses animais. Quais são os critérios? O Enem adora perguntar para a gente qual o critério de classificação. Aqui a gente vai ter 2 critérios. O primeiro critério em relação ao habitat desse animal, se for de vida livre ou se for parasita. Só que tem um segundo critério, que é o tubo digestório. Se o animal for de vida livre e de tubo digestório presente, ele vai ser da classe dos turbeládeos. Exemplo, as planárias. Quem são as planárias? Pode falar. Vida livre, vive na natureza, não vai entrar dentro de um animal para poder conseguir alimento, consegue o alimento na própria natureza. É o nosso caso, nós somos animais de vida livre. Nós não somos parasitas, a gente não tem que entrar dentro de outro animal ou sobre outro animal para tirar nutriente dali. Tá? Então, a planária, essa planária, eu acho que vocês já viram esse desenho em algum lugar aí no seu subconsciente, você vai lembrar disso aqui. É um bichinho, parece um fantasminha. Tem esse formato aqui. Essa planária, o nome científico dela é
Eugésia tigrina. Ou, para os íntimos, planária. A planária, ela tem essa estrutura aqui, chamada de ocelos. Qual a diferença de ocelos para olhos? Os ocelos não conseguem determinar imagem, não conseguem formar imagem, mas já conseguem fazer o reconhecimento de luz. Então, ela consegue saber se está claro ou se está escuro. É você na beira de uma piscina de olhos fechados. Você percebe que é tudo vermelho aqui, assim, se o sol estiver batendo no seu rosto. É o que ela percebe. Ela percebe tudo avermelhado ali, e quando não está avermelhado, é porque é de noite, aí ela sai para se alimentar. Se a gente pegar o corpo dela e virar assim, vamos supor que eu peguei o corpo dela e virei, e na hora que eu virei o corpo dela, tá vendo aqui o que eu fiz? Aqui está o corpo dela. E aí, na hora que eu virei, eu achei a boca dela. Então, a boca dela fica do lado de trás do corpo dela. E essa boca aqui, quando ela vai se alimentar, ela projeta uma faringe para fora da boca, como se ela tivesse um canudinho. Ela projeta esse canudinho para fora e ela chupa líquidos daquela lagoa através desse canudinho. Esse canudinho aqui recebe o nome de probóscide. Então, a boca desse animal fica na região dorsal e ela tem uma projeção que se distende para fora do corpo, que é a probóscide, por onde ela chupa os líquidos e ela faz uma digestão desses líquidos no seu intestino e ela regurgita pela própria boca aquilo que ela não digeriu. Então, é um animal que o tubo digestório dela se estende aqui por todo o animal. E aí ela se alimenta sugando líquidos aí de uma lagoa. Tá? Essa é a Eugésia tigrina. A gente vai voltar a falar dela quando eu for falar da reprodução desses animais. O segundo grupo é a classe trematoda. A classe trematoda é formada por animais que são parasitas. Então, esse aqui é a vida livre. Mora onde? Mora em lagoas, em lagos, e em córregos que tem aquela corredeira bem lenta. Se alimenta de líquidos que contêm bactérias, micro-organismos, não incomoda ninguém, não vai parasitar ninguém, não vai entrar dentro de nenhum animal, não vai causar nenhuma doença. Aqui nós temos o Esquistossoma mansoni. O Esquistossoma mansoni, ele é parasita e ele possui tubo digestório. O que esse bicho faz? Ele entra dentro das pessoas que entram em contato com a larva dele, e a larva penetra pela pele ativamente. A gente vai fazer aqui o ciclo da reprodução desse animal, e aí ele vai lá para o seu fígado. Ele vai ficar em cima do nosso sistema hepático aqui e vai começar a reter aquela linfa que circula nos nossos tecidos. Essa linfa vai acumulando e vai formando o que a gente chama de barriga d'água. O professor Olívio vai explicar isso com muito detalhe, mostrar quais são as larvas que participam do ciclo desse animal, e deve mostrar alguns slides horrorosos aqui. Ela é especializada em slides horrorosos, e aí você vai ficar com medo de entrar em qualquer tipo de lagoa ou açude lá da região Nordeste. Tá? Tem aqui em Goiás? Não. Para nossa tristeza, a gente não encontra o Esquistossoma mansoni por aqui. Isso mata? Não. O cara está lá, ele recebe as larvas desse animal, desenvolve a doença, vai para um postinho de saúde, o médico mapeia onde está o fígado dele, onde está o baço dele, e a enfermeira vai enfiando uma agulha, tirando excesso desse líquido, dá um remédio para esse sujeito, vai matar o esquistossoma e volta tudo ao normal. Tá. Oi? É porque é o seguinte, esse animal ele vai produzir ovos com larva. Só que ele tem dois tipos de larva. Ele tem uma larva chamada... Vou colocar aqui as duas larvas dele aqui. Ele tem uma larva chamada miracídio. Miracídio. E esse miracídio tem que entrar num tipo de uma espécie de caracol.
caramujo, né? Caracol é terrestre. Então, esse miracídio entra dentro do caramujo e lá dentro do caramujo ela se transforma em cercárias e essas cercárias aqui, elas é que vão entrar na pele humana. Esse caramujo aqui, qualquer um? Não. É um caramujo do tipo Bionfallaria que só existe na região do agreste nordestino. Então, o cara tem que ter um açude, um monte de água represada parada, e dentro tem que ter esse caramujo aqui, que esse caramujo, ele faz a conversão dessa larva aqui para essa larva. E essa larva, imagina seu cílio cortado em 100 pedaços. Pequenininho. E é essa larva desse tamanho que penetra na nossa pele e vai causar doença na gente. Então, a Olivia vai explicar o ciclo direitinho, como é que evita isso aqui. E aqui no Centro-Oeste a gente recebe água tratada. 99% das cidades de Goiás tem água tratada diretamente. Pode até não ter esgoto, mas água tratada tem. E aí, na água tratada, você não corre esse risco aqui, de pegar essa larva aqui e entrar em contato com a gente. Tá? Pode falar, velho. Não, poço artesiano não, porque aqui é o seguinte, deixa eu resumir como é que funciona essa doença aqui, rapidamente. Quando a gente fala açude, a palavra é pequena, parece que é um pedacinho de água, né, represado ali. O açude, ele pode ter, às vezes, de 3 a 20 quilômetros. Imagina uma área. O cara foi lá, pegou um trator, fez um buraco de 1 quilômetro mais ou menos de profundidade, próximo de uma serra, e aí ele vai estocar água aqui, suficiente para 1 ano, para as pessoas, para o gado beber, tudo para aquela região ali. Dentro desse açude, tem que ter o caramujo. Tá aqui o caramujo. Alguém está doente aqui, então esse cara aqui está com barriga d'água. E aí, na hora que ele defeca, mas ele vai defecar do lado do açude? Não. Lá perto da montanha, lá não sei aonde, porque o cara que tem essa doença tem diarreia. Então, a água da chuva, que vai alimentar o açude, vai arrastar essas fezes aqui para dentro, mesmo ressecadas. Lá dentro vai ter o miracídio. Ele é meio, parece um triângulozinho, cheio de... Aí essa larva aqui, ela vai procurar o caramujo, e esse caramujo, lá dentro, ela se transforma em cercárias, e essas cercárias aqui parecem agulhas. Alguém que pisar aqui dentro vai receber essa cercária e vai desenvolver a doença. Se eu faço um poço artesiano, esse poço artesiano vai pegar água do lençol freático. Lá no lençol freático não tem o caramujo. Esse caramujo só consegue sobreviver em água parada em grande quantidade. E ele é muito comum por lá. Aqui no Centro-Oeste tem esse caramujo? Tem. Só que aqui a gente não tem o hábito de estocar água dessa forma. O máximo que a gente faz aqui é uma represa de rio. E rio é água corrente, e a água corrente não tem o pH que esse caramujo suporta. Isso. Lá fizeram a transposição. Só que lá não é água parada. Eles fizeram a transposição e tem bombas que vai bombear essa água até chegar nas fazendas. Beleza? O problema é o açude. Se cavar um buraco aqui para estocar a água da chuva, se tiver um caramujo na região ali, ele se multiplica lá dentro. Tá? Bom, vamos falar da classe da letra C. Eu falei da letra A, que é os turbelários, vida livre, planária. Falei da letra B, que são os trematodos. Vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos ter a classe cestoda. Nessa classe, eu vou ter animais que são parasitas sem tubo digestório. Tá, parasita com tubo digestório, letra B, classe trematoda. Exemplo, esquistossoma. Parasitas sem tubo digestório,
nós temos como exemplo, a gente pode chamar esse animal aqui de solitária. Inclusive, o Enem, ele adora as expressões populares, tá? Então, pode aparecer uma questão lá falando sobre solitária, que é o verme, também conhecido com o nome de tênia. Eu posso escrever tênia com acento, eu posso escrever tênia sem acento, eu posso escrever taênia, que é em latim. Qualquer uma das três situações aqui pode aparecer lá na sua questão. Então, as solitárias, ou as tênias, elas são os vermes que vão ter entre 3 e 15 metros de comprimento e vão ficar dentro do seu intestino. E esses vermes, ele tem uma estrutura, por exemplo, uma coisa que parece uma cabeça, e tem uma coisa que parece um corpo. Essa coisa aqui, que parece uma cabeça aqui, ela é cheia de ventosa, e o nome dessa coisa aqui é Scolex. Já teve um acento aqui em cima, não sei se esse acento ainda existe. E aí o corpo dessa tênia, ele é formado por pastilhas, por pequenos segmentos. Esses segmentos aqui, à medida que ele vai distanciando aqui do Scolex, esses segmentos vão ficando cada vez maiores, até que eles ficam vezes maior do que o tamanho inicial dele. Quando ele está nesse tamanho aqui, ele já está sexualmente maduro. Então, esses segmentozinhos, cada um desses segmentos, recebe o nome de proglótide. Proglótide. Então, aqui nós temos várias proglótides, e no final, a gente pode ter essa proglótide aqui, cheia de ovos. A história é o seguinte: dentro dessa proglótide aqui, eu vou ter o aparelho masculino e um aparelho feminino. Essa proglótide aqui, a penúltima, engravidou a última. Na hora que ela engravida a última tem mais de 500 ovários. Cada ovário pode produzir centenas de ovos. Então, isso aqui, quando ele está gestante, quando ele está grávido, esse proglótide grávido aqui, ele é chamado de saco de ovos. Saco de ovos. Então, esse proglótide grávido vai sair junto com as nossas fezes e vai direto para o ambiente começar uma nova infecção. Como é que a gente pega esse bicho aqui? Essa aqui, vamos chamar ela de Taenia solium. Por quê? Porque ela tem esses espinhos aqui, ó. Esses espinhos aqui chama-se rostro. Então, essa, só a Taenia solium tem isso aqui só. Isso aqui vai ser a Taenia solium. Ela é encontrada como hospedeiro intermediário no porco. Quem come carne de porco mal passada, contaminada, vai receber o ovo contendo uma larva desse bicho. Essa larva vai abrir no seu intestino e lá ela vai desenvolver essa estrutura aqui, que é o Scolex, e a partir do Scolex vão surgindo esses gominhos aqui, que são as proglótides. A proglótide vai amadurecendo, quando ela está grávida, essa aqui engravidou essa, e essa engravidou a anterior. Essa engravida essa engravida a anterior, e elas vão soltando. Toda semana você tem aí uma quantidade muito grande de ovos saindo nas suas fezes. E não sei se você sabe, mas aqui no Centro-Oeste, o Brasil tem 5.226 municípios. 92 têm tratamento de esgoto. Todos eles são na região sudeste do Brasil. Ah, mas aqui em Goiânia tem uma estação. Tem.
A ET, ela faz o tratamento de mais ou menos 11% do esgoto da capital. Isso quer dizer que 89% do esgoto que a gente produz vai direto para os córregos. Se eu estou jogando esgoto direto nos córregos, e aí eu chamo a sua atenção para você observar que todo shopping que tem aqui na região e todo grande condomínio que tem aqui na região, ele está próximo de um córrego, de um leito d'água. Goiânia Shopping está em cima do córrego Pacabrava. Passeio das Águas, o nome já denuncia, né? Tem um córrego ali passando ali por trás. Shopping Flamboyant, lá no começo da Jamel Cecílio tem um córrego Botafogo passando por ali. Então, eles já constroem o empreendimento fazendo a conexão. Eu moro ali num condomínio de prédio, lá no setor Eldorado, e antes de chegar lá em casa tem o córrego Cascavel, que passa ali, Macambira, ali embaixo, que recebe esgoto de, se eu não me engano, acho que são mais de 20 condomínios lá na região que eu moro. Tem lá o Diamante, Turquesa, não sei o quê, todo mundo dando descarga, e isso descendo a Avenida Milão e chegando no córrego Cascavel lá embaixo. Então, se a gente está jogando isso direto no curso d'água, o que vai acontecer quando esse curso d'água ficar, em novembro, dezembro, ficar muito grande dentro dos córregos e extravasar para fora da calha? Ele vai extravasar e vai chegar no pasto. E aí esses ovos aqui vão ficar colados lá no pasto, no capim. Pode falar, velho. Esses córregos, eles vão acabar alimentando rios, e esses rios vão acabar alimentando o mar. Só que antes disso, o cara que tem uma chacrinha ali não sei aonde, ele faz uma pequena barragem ali para poder represar um pouco daquela água para dar para o gado, para poder aguar ali aquele capim, gerar efeito dominó. Por isso que a gente não tem essa doença acabando. Porque o cara está ali aguando uma planta e aquela planta o gado vai comer, o porco vai comer, vai receber isso aqui, vira um ciclo. Não, acabou o problema. Você pode ir lá, você assou, você fritou muito bem a carne e acabou o problema. Porque isso aqui só vai contaminar porque a larva, se ela receber muito calor, ela morre. Deixa eu mostrar o ovo desse animal para você. Aí você vai entender o que acontece lá dentro. Aqui eu tenho o ovo desse animal. A palavra ovo é uma palavra popular, que o correto que eu deveria chamar isso aqui era de oncosfera. Dentro dessa oncosfera aqui, eu vou encontrar um embrião que tem 6 espinhos. É chamado de embrião hexacanto. A palavra hexa, 6, a palavra canto, espinhos. Dentro desse embrião aqui, eu vou encontrar essa larva aqui, ó. Essa larva chama-se larva cística. Vamos entender isso aqui agora. Na hora que esse ovo aqui sai de dentro de uma pessoa, ele vai para onde? Ele vai para o córrego. Se esse córrego estiver transbordando, foi época de chuva, final do ano, ele vai grudar, aí essa casquinha aqui vai romper, e esses espinhos aqui vão grudar na folha de capim ali. E quem vai comer capim? Todo animal que está com desarranjo intestinal, ele corre para comer capim. Cachorro faz isso, o suíno faz isso, e o bovino já come capim o tempo todo. Então, na hora que por exemplo, essa tênia aqui, a larva cística dela está aqui dentro desse oncosfera, dentro desse ovo, isso vai grudar no capim. A hora que o suíno comer isso aqui, ele vai receber essa larva aqui. Essa larva vai ficar encistada na musculatura dele. A hora que a gente comer a musculatura dele mal passada, a gente recebe essa larva aqui que vai desenvolver esse bicho aqui de 15 metros na nossa barriga. É praticamente vegetal. Desarranjo intestinal. Fibra. Capim tem fibra. E o nosso intestino, ele precisa de fibra para poder se movimentar, para poder funcionar direito. Se você passar 2 semanas sem comer salada e sem comer fruta nenhuma, você vai ter um ressecamento, um bloqueio intestinal, uma dificuldade para poder evacuar.
Então, a fibra faz isso. Bom, oi, fala. Isso. Não, aí vai ser o seguinte, quer ver? Você concorda que se esse ovo foi ingerido na musculatura de um animal e receber um pouco de calor não vai atrapalhar as enzimas dessa larva aqui? Se eu tiver um pouco de calor para essa larva, ela já não consegue perfurar o intestino, então ela vai desenvolver no intestino. Mas se você comer o vegetal, vamos supor que alguém faz uma roça de alface na margem de um córrego, compra uma bomba, joga dentro do córrego e tira a água para aguar aquele vegetal. Se você comer essa larva crua, que se você pegar uma alface e não fizer a higiene dele, como deveria ser feito, você vai comer isso aqui cru. Agora sim, ela crua, ela tem todas as enzimas, ela pode perfurar o nosso intestino, cai no sangue e tem dois caminhos. Ou ela vem para a nossa musculatura, ou ela vai para o nosso cérebro. Se ela for para o cérebro, a gente vai ter uma doença chamada neurocisticercose. E se ela ficar na musculatura, somente miocisticercose. Então aqui ela está no cérebro. Se ela estiver no cérebro, não é o verme que está no cérebro, é a larva. E essa larva vai morrer. O nosso sistema imunológico vai lá e mata ela e joga cálcio em volta dela, faz uma cápsula em volta dela. Só que essa cápsula começa a causar convulsão e daí a pessoa vai ter que fazer uma cirurgia para tirar isso para fora. Tá bom? Pois é. O que a gente deveria fazer? Você vai lá naquela loja de R$ 1,99, compra uma vasilhinha, de preferência uma vasilha de metal, mas se não for, pode ser de plástico mesmo. Aí se aquela vasilha é de 2 litros, cabe 2 litros de água dentro dela. Aí você pega toda a alface que você vai comer naquele dia, e se tiver outra folha também que você for comer, será uma rúcula, alguma coisa, você põe tudo de molho, naquela água. Para cada litro de água, você coloca uma gota de hipoclorito de sódio. Que boa. Aquela que boa que o pessoal falava, uma gota para cada litro de água. Se você colocar 2 litrinhos, lá no supermercado já vende até um vidrinho assim, ó. Hipoclorito de sódio, solução para limpeza vegetal. Você pinga 2 gotinhas, deixa de molho 2 horas. Pega uma buchinha, limpa, só para fazer isso. Escolhe uma na sua casa, deixa só para fazer isso. Detergente neutro, pega a folhinha, com todo cuidado, lava, que lá, isso aqui, o hipoclorito matou isso aqui. Aquela buchinha vai fazer a remoção mecânica desse negócio. E aí você não vai ter nada contaminado. O tomate põe lá também, tudo que você for comer cru, põe de molho nessa aguinha aí. Você não imagina como é que foi triste lá em casa para me ensinar isso para minha esposa. Você quer me ensinar a fazer comida? Não sei o quê, ninguém, vou morrer. Falei, não, isso aqui é só... Eu tive que levar ela dentro de um restaurante, que o pessoal de restaurante, quanto mais sofisticado, mais eles têm o orgulho de mostrar a cozinha para você. E todo mundo, esse horário, ó, 9h30 da manhã, tá todo mundo de molho lá, o que vai ser usado na salada daqui a pouco. Então isso é feito, tá? Não, porque é o seguinte, esse negócio aqui, ele tá muito bem fixado na folha, água corrente vai só limpar ele, não vai matar a larva. A hora que você deixa ela parada numa água com hipoclorito de sódio, o hipoclorito vai romper essas barreiras aqui e vai matar essa larva. A partir daí, água corrente, lavando para remover isso aqui, vai para a salada, tá? Então, meninos, a professora Olivia vai chegar aqui, ela vai falar de teníase, que é a infecção disso aqui no intestino, vai falar de cisticercose, que é a doença lá na sua cabeça, e vai explicar sintomas, forma de infecção, vai colocar o ciclo para vocês. Foi isso que a gente combinou. Então, aqui é só mesmo para você entender e tirar sua dúvida aqui. Qual que é o meu objetivo aqui? Classificação, características, fisiologia. Como é que esse animal se alimenta, como é que ele se reproduz e assim por diante, tá? Bom, então eu já contei a história das 3 classes, vou começar a falar da fisiologia desse animal, como é que ele se alimenta, como é que ele respira e por aí afora. Não, aí você vai intoxicar a pessoa. Você vai estar pondo cloro na comida da pessoa.
É uma gotinha para cada litro de água, tá? Pode ir por mim. Então, coloca aí, ó, fisiologia. O vinagre é bom para temperar essa salada, porque o vinagre, ele vai desidratar essa salada mais rapidamente. Vinagre, o sal, limão, essas coisas. Isso você põe ali, ó, na hora que você terminou a salada, que você vai pôr no seu prato, aí o ideal seria colocar o vinagre ali naquele momento que já está pronto para todo mundo se alimentar. Pode esterilizar outras bactérias, não verme. Bactérias, alguns protozoários, aí sim ele entra e pode que ele é ácido, não é? O vinagre. Ácido acético, se eu não me engano. E aí esse ácido ele vai entrar em contato com o micro-organismo, que o micro-organismo ele é unicelular. Na hora que a acidez chega naquele micro-organismo, desidrata ele, faz ele perder água, pode romper a parede celular dele e mata aquele micro-organismo. Agora, isso aqui é uma estrutura mais complexa do que o micro-organismo. Isso aqui é uma larva, já é um indivíduo multicelular, um indivíduo mais complexo. Bom, fisiologia dos... Olha, a que boa, ela é hipoclorito. Você está acrescentando cloro na dieta sua. Esse excesso de cloro vai ser metabolizado por algumas glândulas do seu estômago, vai aumentar a quantidade de ácido clorídrico. E aí você vai ter uma gastura, uma gastrite no estômago, por exemplo, e pode até piorar a sua digestão aí. Mas nada que um bom omeprazol não resolva, né? Uns 3 anos de tratamento também não resolve. Não. Fisiologia dos plateumintos. Pessoal, toda vez que falar em fisiologia, físio é funcionamento, tá? Fisioterapia, uma terapia para restabelecer o funcionamento de algum movimento que você perdeu. Fisiologia dos plateumintos. A gente vai pensar nessas funções aqui. Digestão. Olha, foi dito aqui, na hora que eu estava classificando, que nós tínhamos animais que têm tubo digestório e animais que não têm tubo digestório. Quem tem esse verme aqui e outros vermes, a Olivia vai falar para vocês, são, se eu não me engano, acho que são 9 verminoses. Tá? Um dos sintomas de quase toda verminose é uma vontade incontrolável de comer doce. A gente chama de fome de doce. A pessoa, às vezes, abre os armários de madrugada e procura um chocolate perdido, não acha, pega açúcar e come a própria açúcar pela colher. Esse é o extremo da pessoa que está com a barriga cheia de verme. Esse verme aqui, ele não tem tubo digestório. Como é que ele faz? Ele vai liberar uma enzima que vai mandar você ingerir o que ele precisa. E ele precisa de glicose. Então, ele vai aumentar a fome e o desejo por glicose. Então, essa maneira de falar, eu sou chocolatra. Você está enverminado. Então, a digestão. Não. Como eu falei para vocês, a Olivia vai falar de várias verminoses. Então, tem ascaridíase, tem amarelão, tem um monte de verminoses aí. Ascaridíase é a mais comum. É essa aqui, aquele remédio da farmácia lá, o pessoal chama de Elmibem, bendazole, essas coisas. Agora, esse verme aqui, o remédio para ele, se eu não me engano, eu não sei o nome do sal aqui, o remédio para ele é de acordo com a massa da pessoa. Então, se você chegar no médico lá, falou, eu tô com boca amarga, tô com ressecamento, eu tô com fome de comer doce toda hora, e aí o médico faz um exame de fezes, um exame parasitológico, e descobre que você está com esse verme aqui. Aí ele manda você internar, digamos que você vai lá na balança lá e pesa 60 quilogramas. E aí, de acordo com a sua massa corporal, ele vai receitar a dosagem do medicamento. É um remédio muito forte, geralmente dá uma diarreia muito forte na pessoa, então você tem que estar com soro aqui no braço e com diarreia 3, 4 dias. E aí você toma a medicação e melhora.
Então, por isso que esse remédio não é vendido em farmácia, assim, de forma sem receita médica. Por quê? Porque ele tem esse efeito colateral muito grave. O médico foi lá, eu estou com 80 quilos, 84 quilos. Então, a dose para mim vai ser maior que para você. E na farmácia, o cara do balcão não tem condição de fazer esse exame para saber disso. Tá? Então, isso aqui é só com receita médica. Então, oi, fala. É assim, esses medicamentos atuais, eles derretem o verme lá dentro. Você não vai ver. Mas antigamente tinha um remédio chamado licor de cacau. Isso. É freguês aqui. O licor de cacau Xavier, esse é um medicamento que ele coloca o verme para fora inteiro. Isso aqui ainda é usado para cães ainda, tá? Que ele é polivalente. Só que imagina o trauma da criança de 3, 4 anos que está lá no banheiro fazendo o número 2 e de repente sai um monte de lombriga ali de dentro do cara. Isso dá um trauma na criança, né? Pensa se dentro de você. É traumático. Então isso aqui, a partir de 1990, por aí, isso aqui foi abolido para o uso humano, mas as farmácias ainda vendem. Se você procurar em qualquer farmácia, você vai achar isso aqui ainda lá. E hoje nós temos, a gente costuma chamar de, por exemplo, esse sal aqui, ó, mebendazol, a gente chama de vermífugo, né? Vermífugos. Esse aqui é um vermífugo do mais popular que tem e ele é polivalente. Então, o médico, se você for lá, ele vai passar a dosagem de acordo com a sua massa corporal. Custa R$1, R$2 isso aqui, bem baratinho. Às vezes, se você fizer uma consulta pelo sistema público, eles dão de graça lá para você. E é ideal você, a cada 6 meses, tomar um negócio desse, porque a gente, agora com a pandemia, é que a gente começou a pôr menos a mão na boca. Porque com a máscara fica meio difícil a gente enfiar mão, caneta. Mas experimenta na sua casa, você sem máscara, quantas vezes você põe a mão no nariz e na boca? O tempo todo. E esse verme, esse que a Olivia vai explicar para vocês aqui, o Ascaris, por exemplo, ele é muito popular entre a gente. Então, digestão, ó, intraintestinal, exceto nas tênias. Lembra que as tênias não têm intestino, então as tênias elas já recebem a digestão pronta já recebem os nutrientes prontos. A excreção excretam amônia por células flama. Que mais?
Na próxima aula, vocês vão falar para mim que ficou faltando explicar a reprodução desses animais. Tá bem aqui, ó. Reprodução. Eu vou explicar isso aqui com mais calma e falar da reprodução. Pessoal de casa, muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal da sala também, muito obrigado pela recepção e pela atenção. E estamos uma semana mais próxima de definir o futuro de vocês, né? A gente está chegando aí perto do Enem. Daqui 12 semanas, todo mundo aqui sorrindo na hora da prova do Enem. Fala, é só isso aqui? Vou falar, não, me recuso a fazer essa prova mais fácil.